Oi, eu sou o Chamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que tá aí abaixo, escrito inscreva-se. E peço que ative o sino das notificações, porque segundo o que dizem, o YouTube vai lá e notifica. Eu não acredito muito nisso, então se eu fosse você, eu me seguiria nas minhas redes sociais, porque lá sim eu aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo quando o YouTube não faz o trabalho dele de notificar, eu aviso lá e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Se você quiser apoiar o canal, os detalhes vão estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, dados os recados, vamos pro caso. Vênus Maria Valdez, uma jovem de 28 anos que era formada em psicologia e com mestrado em psicologia criminal, era uma amante dos animais e da natureza. Ela criava 5 gatos e 2 cachorros, mas segundo o que dizem, ela tinha um comportamento muito antissocial e odiava tomar banho. A mãe dela era uma mulher chamada Aurora Ponce Delangel, uma funcionária do Serviço Médico Forense. Esse órgão pertence à Procuradoria-Geral do Estado de Nayarit, que fica no México. Infelizmente, em nenhuma das fontes eu consegui encontrar informações sobre a Aurora ser viúva ou ser divorciada. Eu não consegui encontrar nada sobre isso. E também não consegui encontrar nada sobre a vida sentimental da Vênus. Para algumas pessoas, as informações desse tipo são totalmente irrelevantes, mas em casos assim como esse que eu vou contar para vocês, um relacionamento amoroso pode ser o estopim que leva as pessoas a fazer a desgraça que elas fazem. O que sabemos é que as duas moravam em um bairro de classe média alta, na cidade de Tepic, que fica no México. E apesar delas praticamente nunca saírem de casa para festas ou para qualquer tipo de comemoração que fosse, elas eram muito conhecidas e bem respeitadas, não só no bairro onde elas moravam, mas também no ambiente de trabalho delas. Tudo parecia que estava indo bem na vida da família, até que a Vênus resolveu colocar em prática um plano para tirar a vida da mãe. Inclusive, a Vênus já vinha pensando nesse tipo de coisa há muito tempo e ela já tinha até escrito algumas coisas em seu diário, sempre elaborando um plano em que ela não fosse incriminada. A essa altura você já deve estar se perguntando por qual motivo ela chegou a uma atitude tão extrema assim. A boa verdade é que na maioria desses casos não existe um motivo em si, mas são muitas coisas que vão se acumulando e acabam gerando nas tragédias. É óbvio que o estopim principal sempre é a mente perturbada das pessoas que cometem os crimes, mas às vezes o ambiente familiar e a convivência com as pessoas ao redor também faz com que essa pessoa vá se desgastando a um ponto que ela não aguente mais. Segundo relatos, a Aurora era uma mãe super protetora e muito controladora, que fazia de tudo para que a filha seguisse no caminho certo. Porém, o caminho certo para a Aurora era aquele que lhe agradava. Então, o caminho que agradava a ela era o certo e qualquer outro era errado. Esse tipo de comportamento meio que acabou amarrando a Vênus ali em um círculo de pensamentos, rotina e convivência muito fechado. Mesmo ela sendo uma mulher adulta que já trabalhava, que era formada, ela acabava não podendo ser adulta de verdade, sabe? Ela tinha que obedecer às vontades da mãe e não podia fazer nada que a mãe não deixasse. Óbvio que isso não é uma justificativa, eu não estou tentando de forma alguma justificar o que a Vênus fez, eu só estou apenas dizendo que ela não tinha liberdade para nada. Ela poderia ir embora de casa? Poderia. Ela tinha dinheiro para isso? Ela tinha, mas como a mãe dela manipulava ela tanto, ela acabou que resolveu se livrar da mãe ao invés de simplesmente ir embora, o que era o certo a fazer. No diário dela, a Vênus escreveu muitos planos de como tiraria a vida da própria mãe. A primeira ideia da Vênus era envenenar a comida da mãe aos poucos. Ela iria aos poucos colocando ali um veneninho para que a mãe dela acabasse falecendo e ela não fosse culpada por isso. Mas se passaram 3 meses com ela fazendo isso e ela não viu resultado nenhum. Então ela resolveu mudar a estratégia. Depois disso, ela tentou alterar as doses dos remédios que a mãe dela tomava. E novamente, ela falhou. O outro plano que ela tentou colocar em prática foi colocar a mãe para dormir utilizando remédios e sufocar ela usando gelo seco.
Para quem não sabe, o gelo seco nada mais é do que dióxido de carbono em formato sólido. Ele normalmente é utilizado na refrigeração de alimentos perecíveis e também para refrigerar alguns compostos químicos que têm que ficar em temperaturas baixíssimas. O plano dela era basicamente colocar a mãe dela para dormir tranquilamente, deixar a mãe dela lá na caminha, chegar escondida e colocar gelo seco para todos os lados. Se ela conseguisse fazer isso, a mãe dela sufocaria pela falta de oxigênio. Se ela conseguisse fazer isso, seria um plano perfeito, porque quando alguém entrasse lá no quarto e abrisse a porta, o local encheria de oxigênio e todas as evidências do crime seriam descartadas. Ela só não conseguiu colocar esse plano em prática porque na cidade onde ela morava, lá em Tepic, não vende gelo seco. Ela procurou em todos os locais possíveis, mas não encontrou. Então, com isso, esse plano dela foi frustrado. Como esse plano foi frustrado, a Venus elaborou outro. Ela colocaria a mãe para dormir utilizando os sedativos que ela tinha colocado na comida da Aurora, e quando a mãe dela estivesse dormindo, ela utilizaria uma arma de choque para provocar uma parada cardíaca. Se desse certo, a mãe dela teria uma parada cardíaca e ela conseguiria se livrar como se não tivesse feito nada. A Venus até tentou, mas a Aurora não perdeu a vida. Quando ela foi estimulada ali com o choque, ela acabou acordando. Ao ver o que a filha estava tentando fazer, as duas entraram em uma luta corporal, que era muito desigual, porque a Venus era jovem e forte e também não estava sedada, e a Aurora era uma idosa de 60 anos, que estava sedada, que estava nas piores condições possíveis, além dela ter levado os choques, então ela estava em desvantagem total. A Venus ficou impaciente com aquela situação e queria acabar com a mãe de todo jeito, então ela pegou uma faca e golpeou a mãe 5 vezes no peito. A Aurora ficou desacordada, mas não perdeu a vida, e a Venus ficou observando enquanto a mãe se contorcia de dor. Vendo que a mãe não perderia a vida tão fácil, ela ligou para uma amiga que também era psicóloga, uma mulher chamada Miriam Concepción Corona Rojas. Após ligar para essa amiga, ela contou tudo o que estava acontecendo. Incrivelmente, ao invés da Miriam tentar impedir a amiga, ela disse para que a Venus golpeasse a mãe com toda a força no meio do peito, porque assim ela terminaria o serviço. A Venus percebeu naquele momento que tirar uma vida não era tão fácil e divertido quanto ela pensava, então ela ligou para a amiga, que foi até a casa dela para ajudá-la. Chegando lá, a Miriam tentou sufocar a Aurora utilizando um travesseiro, mas a mulher, em uma luta pela vida que beirava o heroísmo, conseguiu se desvencilhar, mesmo com todas aquelas situações, mesmo depois de ter sido golpeada com faca, depois de ter levado choque, tá sedada, a mulher lutou pela vida até os últimos momentos. Com isso, as duas entraram em uma briga e quando a Aurora caiu no chão, a Venus pulou em cima dela e a golpeou 27 vezes. E agora sim, estava tudo acabado. Depois disso, elas precisavam se livrar do corpo, então elas pegaram a Aurora e colocaram ela no porta-malas do próprio carro. E simplesmente deixaram lá até pensar em algum plano ou o que fazer com aquele corpo. Naquela noite de sexta-feira, em 20 de dezembro de 2013, a Aurora trabalharia no turno da noite, mas ela não apareceu para trabalhar, coisa que era inédita, porque faziam décadas que ela não faltava. O chefe dela, preocupado, ligou para a casa da Aurora e quem atendeu foi a Venus, dizendo que a mãe dela havia saído para trabalhar, mas tinha dito algo sobre passar na casa de uma amiga. Obviamente que isso tudo era uma mentira, já que naquele momento a Aurora estava sem vida no porta-malas do próprio carro. No domingo de manhã, a Venus saiu junto com a Miriam, mas cada uma em um carro. A Venus no carro da mãe dela, onde estava o corpo da Aurora, e a Miriam em seu próprio veículo. Elas abandonaram o carro junto com o corpo da Aurora em um terreno baldio e depois disso elas saíram do local no carro da Miriam. E após fazer tudo isso, elas foram passear com os cachorros. Na segunda-feira, a Venus foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Ela e a mãe trabalhavam no mesmo departamento, só que em setores diferentes. Ao chegar no trabalho, os colegas da Aurora perguntaram por ela, e a Venus parecia espantada e disse que a mãe dela tinha saído para trabalhar e não tinha voltado. Ela disse que passaria na casa de uma amiga, mas não apareceu mais. O chefe da Aurora ligou para essa tal amiga que teria se encontrado com ela, mas a mulher disse que não fazia a menor ideia de onde a Aurora poderia estar.
Como eles não tiveram notícias, após algumas horas, eles resolveram ligar para a polícia. A polícia foi até a casa da Aurora e encontrou alguns sinais de luta. E outra coisa que chamou muita atenção deles é que a casa estava extremamente limpa, com um cheiro quase que insuportável de alvejante. Quando eles foram até a garagem, perceberam que o carro da Aurora não estava lá, então uma busca foi realizada na cidade inteira. Em algumas horas, uma testemunha ligou para a polícia e disse que havia visto um carro preto em um terreno baldio. Quando os investigadores chegaram até o local indicado pela testemunha, eles perceberam que aquele veículo que estava abandonado era o carro da Aurora. E no porta-malas eles encontraram o corpo dela sem vida. A polícia procurou pela Venus para dar sua declaração do que teria acontecido no dia 20 de dezembro de 2013. E ela contou novamente a mesma história, que a mãe tinha saído para trabalhar, mas disse que passaria na casa de uma amiga e não retornou. Foi aí que começaram a aparecer alguns relatos de pessoas que diziam ter visto a Venus no carro da mãe dela no domingo de manhã. Quando foi questionada novamente, a Venus se demonstrou muito nervosa e não sabia explicar o que tinha acontecido. Além disso, ela parecia visivelmente alterada, como se estivesse drogada. Ela afirmou que tinha exagerado na dose de um remédio que tomava para dormir e sua mente estava muito confusa. Os policiais ficaram muito desconfiados daquilo e levaram a Venus para alguns exames e depois para interrogatório. O laudo do psicólogo forense afirmou que a Venus é uma mulher egocêntrica. Ela se interessa apenas por si mesma e seus interesses. Aquilo que não a afeta pessoalmente, ela não se importa. Ela mostra uma tendência enorme à irritabilidade e explosões de raiva e violência. Da mesma forma, sua expressão emocional e afetiva era deficiente, o que fazia com que ela não conseguisse ter uma relação social normal e também com que ela não fizesse conta nenhuma da própria mãe. Ficou claro para todo mundo que a Venus escondia alguma coisa macabra, que acabou sendo facilmente revelada. O que a Venus não sabia é que a testemunha anônima que disse onde o carro da Aurora estava era a Miriam, e quando ela fez essa denúncia, o telefone dela foi rastreado. Alguns dias após isso, as duas amigas foram colocadas cara a cara e quando foram confrontadas, elas rapidamente confessaram. Com isso, as duas foram levadas a julgamento e condenadas a 50 anos de prisão cada. A defesa da Miriam ainda tentou defendê-la, dizendo que a mulher tinha sido obrigada pela Venus a cometer o crime, mas esse argumento acabou caindo por terra. Ao ser questionada se estava arrependida de ter tirado a vida da própria mãe, a Venus respondeu: "Se eu nascesse de novo, faria tudo de novo." Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. O roteiro desse vídeo foi enviado para mim pelo Daniel do Paralelo Metafórico. Então dá uma passada lá no canal dele que vai valer muito a pena. Então, por hoje é só. Até a próxima e tchau.